Tá começando o seu ponto de partida de sexta-feira, comigo Yasmin Restum e com o meu convidado, Pedro Doria. Tudo bem? Doutora, como vai Vossa Excelência? Tudo certo, Pedro, tudo certo. A gente vai falar hoje de Flávio Bolsonaro, senador que deu uma entrevista e tanto para o jornal Folha de São Paulo. Ele deu. E redesenhou ali o que ele acha, o que ele pensa para as próximas eleições, com tudo que tem direito, com direito a golpe de Estado, vamos redesenhar aí o que a direita deveria fazer. Pesado, hein? Quando a gente fala parece mais absurdo. Cara, eu vou te falar uma coisa. O que eu tenho ouvido vindo de São Paulo, sabe, é que tá todo mundo assim, tipo, o Flávio quer... Oi? Você quer atrapalhar o quanto a candidatura Tarcísio, Ratinho, o que for. Tipo, todo mundo da direita tá assim, o cara quer ferrar com a gente, ele quer atrapalhar o jogo antes da eleição acontecer. Enfim, porque tudo que o Lula quer, o melhor cenário para o PT é que as pessoas considerem que essa eleição é um novo Lula contra o Bolsonaro, porque Claro. É isso que puxa o Lula para cima. É isso que você argumenta, inclusive no ponto de partida de segunda. Mas veja, não sou eu que argumento isso, é todo mundo no Palácio do Morumbi, no Palácio dos Bandeirantes que fica no Morumbi acha isso. Sim. Enfim. Vamos para as perguntas? Vamos. Pedro, vamos lá. Vou começar com a pergunta do... Aliás, não é nem uma pergunta, mas é uma colocação. O Paulo Rodrigues Cardoso, 6986. 6986. Perfeito. Tá decorado? Deve ser o final do telefone, né? Não sei. Ele falou o seguinte: Pedro Doria como carro a álcool. Demora pra pegar, mas depois que pega, anda bem. Demorou pra entender, mas ri, né? entendeu. Desculpa. Pedro, você acha que você demorou pra entender o quê? Eu não acho que eu tenha demorado para entender nada. Tem certeza? Olha lá. Absoluta. Primeiro, diferentemente das pessoas, eu não acho que... O que eu quero dizer? Turma de esquerda acha que toda a direita é bolsonarista. Ponto. Uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje, Yasmin, e isso é uma coisa que está no centro da crise democrática, é que a noção de respeito à ideia de pluralismo desapareceu por completo. E sabe, uma democracia, ela nasce no entorno da ideia de que, primeiro, a gente tem que fazer uma coisa difícil, que é fazer a autogestão da sociedade. Nós, a sociedade, vamos fazer a gestão de nós mesmos. E o que torna essa tarefa particularmente difícil é o fato de que nós discordamos. Entendeu? Mais ou menos metade da população vai ser conservadora, mais ou menos metade da população vai ser progressista. Eu estou preferindo usar aqui esses termos conservador e progressista, porque eu acho que eles têm mais precisão do que esquerda e direita, tá? Sim. Não necessariamente... Apesar desse espectro aí de visões de mundo ser muito maior. Porque existem pessoas, mas é que engloba mais gente. No fim das contas, pessoas que querem que a sociedade mude e pessoas querem que a sociedade mude o menos possível. Entende? O jogo, as relações, a maneira... Tem gente que se sente desconfortável com mudança, tem gente que anseia por mudança. É claro que isso é um espectro, né? Tem gente que quer mudancinha, tem gente que quer mudançona, Sim. Tem gente que quer mudar pouquinho, que não quer muito que mude, mas se mudar um pouquinho tá tudo bem. Tem gente que tem repulsa pela ideia de que as coisas mudem com o tempo. Mas é isso, você pega esse espectro e é assim que a sociedade vai se organizar, e aí a gente não vai se concordar a respeito de um monte de coisa. Então, o jogo democrático começa quando um ser humano é capaz de olhar para o outro ser humano que tem ideias muito diferentes e falar: faz o seguinte, eu não concordo com você, eu acho que você está errado nas suas visões, mas
eu reconheço que você tem o direito de pensar como você pensa. E 2, eu acho que isso não tem nada a ver com caráter, tem a ver com o fato de que você, dentro da liberdade que você tem como qualquer ser humano, perante os mesmos fatos, você chegou a conclusões diferentes, entendeu? Tem um pouco de racional nessa equação, tem um pouco de emocional nessa equação, mas nessa mistura, tá tudo bem você pensar diferente de mim. Isso não diz nada sobre o seu caráter, isso não diz nada sobre nada. Só é que você pensa diferente. A gente perdeu isso. Então, você vê... Eu não entendi o que isso tem a ver com o fato de você ser um carro a álcool. Eu sei que... Mas me permita chegar ao ponto. Você elaborar um pouco mais. Me permita chegar ao ponto. O que eu quero dizer com isso? Veja, existe no bolsonarismo uma característica que é a do golpismo. O bolsonarismo, a família Bolsonaro, é antidemocrática. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas que votaram em Jair Bolsonaro sejam antidemocráticas. Uma quantidade muito grande de pessoas de esquerda decidiu, por conta própria, de que toda a direita é, por natureza, mau caráter, misógina, tipo, pega aí os adjetivos que você quiser. E o contrário também é verdade. Não, claro, o contrário também é verdade para uma quantidade abissal de pessoas de direita. A sociedade está dividida, um lado olhando para o outro, você é mau caráter pelo fato de pensar diferentemente de mim. Então, é mais confortável para uma quantidade muito grande de pessoas de esquerda pensar o seguinte: são todos mau caráteres e golpistas. Isto não é verdade a respeito dos eleitores. E Yasmin, isso não é verdade a respeito da maior parte dos políticos de direita. A maior parte dos políticos de direita já estavam aí antes de 2018, principalmente os candidatos à presidência da República, os pré-candidatos, já estavam aí. Eu acho que nem Romeu Zema é golpista, entendeu? Eu acho que o Bolsonaro é golpista. Eu acho que o Flávio Bolsonaro é golpista. Eu acho que Eduardo Bolsonaro é golpista. Eu acho que Carlos Bolsonaro é golpista. Eu acho que Michele Bolsonaro é golpista. Mas eu não sairia atribuindo esse mesmo adjetivo para a maior parte dos políticos de direita. Entendeu? E aí o ponto que eu estou tentando fazer aqui é o seguinte: nesse momento, se você vai no Palácio dos Bandeirantes, o que a turma tá é danada da vida com o Flávio, entendeu? A maioria dos candidatos à presidência da direita, eles estão tentando fazer um movimento que é dificílimo em política, que é atrair os votos daqueles 13% de eleitores que dizem que Bolsonaro é seu líder, sem perder o voto de uma quantidade imensa de eleitores de centro. O jogo que todo mundo quer fazer é um jogo que é um jogo super delicado, que é um jogo de eu quero o Bolsonaro no primeiro turno e eu quero jogar fora o Bolsonaro no segundo turno. Entendeu? Não estou dizendo que seja um jogo bonito, não estou dizendo que seja um jogo particularmente ético, acho que é um jogo muito oportunista, mas a verdade é o seguinte: nesse momento, se você não tem os 13% de votos dos bolsonaristas hardcore, eu estou usando números da Quest de março, se você não tem esses votos, cara, você não chega ao segundo turno. O problema de tudo quanto é candidato de direita à presidência é o seguinte: algum candidato de direita vai chegar ao segundo turno, a gente não sabe qual. E sem os votos do Bolsonaro, ninguém chega ao segundo turno. Então, o jogo, o cálculo é esse. O que o Flávio fez nessa entrevista? O que o Flávio fez nessa entrevista foi o seguinte: eu não vou facilitar o jogo para vocês. Eu topo o Tarcísio. A gente topa o Tarcísio, porque esse é o recado que o bolsonarismo mandou na semana passada. A gente topa o Tarcísio. Vamos lá. O Bolsonaro apoia o Tarcísio. Encabeçar essa candidatura Tarcísio e Michele, talvez?
Tarcísio Michele, Tarcísio Eduardo, a gente topa. Mas primeiro, tem que ser com Bolsonaro de vice, e número 2, tem que ter a promessa pública de que vai ter anistia depois, e número 3, se por um acaso o Supremo disser que a anistia é inconstitucional, porque ela vai ser, aí tem que fazer algum movimento para derrubar essa decisão do Supremo. Só que dentro do regime democrático, essa decisão do Supremo é inderrubável. Então, por isso que eu falei, é um golpe de Estado. Sim. Seria então, inconstitucional aí para suavizar, seria dizer isso? O ponto... Não, sim. Que não deixa de ser um golpe. Se você faz algum tipo de medida de força para romper com a Constituição, isso é um golpe de Estado. Então, o ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte: eu não mudei de opinião. Os fatos mudaram. Quando os fatos mudam, a análise muda. É só isso. Os fatos, você não tinha um movimento claro do bolsonarismo como o que aconteceu nos últimos dias, ou na última semana. Uhum. E esse fato é, olha, estamos olhando ali, estamos topando o Tarcísio. Eles precisam topar o Tarcísio, tá? Porque o Tarcísio traz o PSD. Uhum. E se o Tarcísio traz o PSD, o Tarcísio tira Ratinho Júnior e tira Eduardo Leite do jogo. E isso consolida uma candidatura única de direita. Porque isso deixa o Romeu Zema fora do jogo. O PL fica ok de não lançar um candidato, tendo ali... E você força ali o União Progressista, que é a União Brasil com progressistas, você força eles a... Vocês realmente querem lançar o Caiado ou vocês querem, desde o início, fazer parte dessa grande aglomeração de direita? Então, a única possibilidade de haver um candidato único de direita é o Tarcísio ser o candidato. O Tarcísio só é candidato se tiver o apoio do Bolsonaro, senão ele vai para o que é garantido, que é se reeleger no primeiro turno para governo de São Paulo. O jogo faz sentido para os bolsonaros, mas o jogo transforma o Tarcísio claramente num representante de Jair Bolsonaro. Esse jogo é o único movimento que o bolsonarismo pode fazer para claramente falar, deixar claro e amarrar de um tal jeito que o presidente da República eleito, Tarcísio de Freitas, nessas condições, é puro bolsonarismo. Em outras condições não seria. Se tivesse outro vice, se não tivesse esse compromisso, era outro jogo. Percebe? Mesmo que um bando de gente de esquerda ache que não é tudo fascista. Aí tudo bem, problema deles. Mas eu não mudei de opinião nesse caso. Os fatos mudaram, a análise mudou. Beleza. O Gustavo, acho que não concorda tanto com você. Não tem problema. Ele diz o seguinte, muito democrático. Ele diz o seguinte: Pedro, esse vídeo me lembrou, ele falou esse vídeo de hoje, né, mas enfim, né, de segunda-feira, me lembrou uma das discussões que você teve com a Luísa, apresentadora do Central, no começo do ano, sobre o Tarcísio ser igual ou diferente do Bolsonaro. E acho que vocês dois estavam certos e, ao mesmo tempo, errados. De fato, o Tarcísio não traz no seu cerne a alma golpista, como você dizia, mas ele tampouco é antigolpista, e nesse sentido a Luísa não está longe da razão. Em resumo, não basta não ser golpista, é preciso ser antigolpista, parafraseando um jargão atual. E nesse sentido, o Tarcísio está longe de sê-lo. Mas ele acha isso, eu não entendi bem por que ele acha que o Tarcísio é golpista. Ele não avançou nesse argumento, mas... Eu não acho que... Não me parece que o Tarcísio tenha dado qualquer tipo de indício de que ele daria um golpe de Estado se ele estivesse no poder. E se a gente olha para toda a investigação da Polícia Federal, e a investigação da Polícia Federal é extensíssima, não tem rastro do Tarcísio da organização de um golpe no final de 2022. O Tarcísio não participou daquilo. Então, eu acho que as pessoas são livres para acharem o que elas quiserem. Agora, o governo do Tarcísio em São Paulo é um governo normal de direita brasileira. Não tem nada no trabalho do Tarcísio
como governador que possa nos levar a crer que ele é um golpista, que ele daria um golpe de Estado ou qualquer coisa do tipo. Agora veja, Yasmin, com Michele Bolsonaro de vice, dizendo que vai dar anistia para o Bolsonaro, e que se o STF considerar que essa anistia é inconstitucional, se o STF considerar essa anistia inconstitucional, e ele disser que ele vai se recusar a obedecer a ordem do Supremo, aí ele está dizendo que ele vai dar um golpe. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que fazer uma análise, eu acho, com os indícios que a gente tem. Algumas pessoas podem dizer, mas a polícia do Tarcísio, violentíssima, assassina, é uma das piores polícias que a gente tem em São Paulo desde os anos 90. Eu digo desde os anos 90, porque eu não esqueci de Orestes Quercia, muito menos de Antônio Fleury Filho. Mas é um tipo de polícia que São Paulo não tinha há muito tempo. São Paulo tinha uma das polícias mais civilizadas do Brasil, deixou de ter com Tarcísio de Freitas. Mas como eu gosto sempre de lembrar, ainda assim a polícia de São Paulo mata muito menos do que a polícia da Bahia, que é governada há uns 5 mandatos pelo PT. Entendeu? São Paulo tem uma polícia muito menos violenta do que a da Bahia. Então, se o argumento é, ele é uma direita besta-fera por causa da polícia, então você classifica Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, como? Percebe? Você classifica Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, como? Se o Tarcísio é besta-fera por causa da polícia horrorosa. Então, olha, Ronaldo Caiado está no mesmo jogo, porque a polícia horrorosa de Goiás, mas Rui Costa e Jacques Wagner estão no mesmo jogo, porque a polícia no estado da Bahia é a mesma coisa. Então, eu acho que as pessoas precisam ter... eu sei que ninguém vai levar isso a sério, e tudo bem, porque eu sei que o jogo é assim, e as pessoas simplesmente querem achar que o Tarcísio é bolsonarista puro sangue e tudo mais. Eu não acho isso a respeito do Tarcísio, porque eu não vejo indícios. Nem do Ratinho, nem do Zema. Não, do Ratinho muito menos. Ratinho e Caiado eu acho que estão completamente fora desse jogo. O Tarcísio, bem ou mal, você pode argumentar, não, foi ministro do Bolsonaro, foi candidato do Bolsonaro ao governo do Estado e tudo mais. Agora, o que eu acho do Tarcísio, se você olha para a carreira política dele, é o seguinte: ele foi diretor do DENIT, ele dirigiu o DENIT, que é o Departamento Nacional de Trânsito, no governo Dilma, absolutamente fiel ao presidente. Depois... E eles têm uma excelente relação, Tem uma excelente relação. O Tarcísio, aliás, tem uma relação, se bobear, melhor com a Dilma do que com o Bolsonaro. Ele serviu depois ao governo Michel Temer, e depois serviu no governo Bolsonaro. Cara, o que esse cara é um oportunista. Onde tiver espaço para ele ter poder, ele vai ter. E eu não estou dizendo que isso faça... diga, Tarcísio, coisa espetacular, porque não é nada de espetacular. Entende? O ponto, essencialmente, você só tem que olhar para a história do cara e fazer uma leitura do que o cara é politicamente a partir da história que ele tem. E se a gente pega o histórico dele no governo de São Paulo como fim e no início pega aqui ele agindo no DENIT, o que ele essencialmente mostrou saber fazer nesse período no Estado, na direção de órgãos de Estado, como político eleito, o que ele demonstrou fazer é o seguinte: ele é um cara que sabe conduzir burocracia pública muito bem, ele consegue botar as coisas para funcionar. E consegue botar as coisas para funcionar em ordem, de forma organizada, tudo mais. E não é todo mundo que sabe fazer isso, não. Mas ele sabe cuidar de burocracia pública, e ele é um cara que é aquele sujeito que sabe perceber quais são os caminhos para estar no poder. Então, e é um cara que demonstra também não ter nenhum tipo de compromisso ideológico. Ele trabalha com a Dilma, ele trabalha com o Temer, trabalha com o Bolsonaro, trabalha com quem? Ele trabalha com o Gilberto Kassab. Quem abrir espaço e facilitar o espaço para ele chegar no poder, ele quer esse poder. Se você acha que isso é uma boa característica, isso é uma má característica, isso é um julgamento seu. Mas isso é o que os fatos nos permitem dizer. Agora, volta ao ponto.
se ele topar a proposta do Flávio, Pois é. e se essa proposta querer dizer, em essência, e cara, tudo quanto é jornalista vai fazer essa pergunta para ele. O senhor é eleito. Em sendo eleito, o senhor dá anistia ou dá graça presidencial para o ex-presidente Jair Bolsonaro, para o general Braga Neto, para o general Pro Augusto núcleo Heleno. duro da trama e tal. Pois é. Todos. O senhor dá anistia. Aí o Supremo considera o que provavelmente vai considerar, que isso é desvio de função e, portanto, essa anistia é inconstitucional. Por que desvio de função? Pelo seguinte, você não pode dar uma anistia, você não pode usar o seu poder de anistia como presidente da República para fazer um favor pessoal que te beneficie. E, quando ele promete anistiar em troca de ter o apoio político, ele está fazendo uma barganha, ele está oferecendo o uso de um poder constitucional da presidência em troca de ganhar poder político. A partir do momento que os bolsonaros pedem publicamente e ele se vira e fala e aí os bolsonaros apoiam ele politicamente, ele está tornando essa anistia inconstitucional porque é desvio de função. Você não pode usar o seu poder de presidente da República em troca de poder. Ousado. Então, é isso, é inconstitucional. Então você tem que perguntar, tudo quanto é jornalista vai perguntar para o Tarcísio, vem cá, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal se vira e fala, é inconstitucional sua anistia. A anistia que o senhor concedeu. No dia 1. No dia 1. O que você A vai partir fazer? daí, o senhor faz o que em relação ao Supremo? Se a resposta dele for, acatou a decisão do Supremo, acabou. Se a resposta dele for, não, aí a gente vai ver, olha aí, um golpe de Estado se formando. Simples assim. Simples E assim. aí a sua análise também muda. Não, nesse caso, a análise é essa mesmo, um golpe de Estado. É um golpe. Perdão, talvez a sua opinião sobre o Tarcísio, ou a questão toda que o pessoal, os meios aí estão levantando dele não ser um líder necessariamente democrático. Eu acho que as pessoas não estão percebendo o que todo mundo lá no Morumbi, naquela casa bacana, bonitona, em que o Tarcísio mora, no Morumbi, percebeu. Entendeu? O que o Flávio fez foi, dar um tiro no próprio pé, e 2, enlaçar o Tarcísio numa armadilha da qual ele não consegue se livrar. Entendeu? Vamos ver o que vai acontecer, porque a situação é super delicada. Mas eu tenho zero compromisso com o Tarcísio, eu só estou lendo o que os fatos me permitem ler. O que eu estou tentando fazer é não fazer uma análise baseada em emoção. Eu acho que gente demais nesse momento está fazendo análise baseada em emoção. Perfeito. Pedro, eu vou trazer aqui o comentário do André, eu achei interessante. Ele ponderou o seguinte: existe um equívoco no comentário do Pedro. Por que Tarcísio tem que declarar publicamente que não acatará uma decisão do STF? Bastaria afirmar, como já o fez, que considerar o perdão a Bolsonaro. Caso questionado sobre o que ocorreria se o STF considerasse tal ação inconstitucional, poderia simplesmente responder que jogará dentro das 4 linhas para reverter a situação. Trata-se, essencialmente, de uma questão de estratégia discursiva. Dispondo de maioria no Senado, poderia transferir a responsabilidade para esta Casa Legislativa, promover o impeachment de determinados ministros, substituindo-os por outros mais alinhados com a extrema-direita. E aí combinar, ele tem toda a trama, e combinar isso com a família Bolsonaro, combinar essa estratégia. Embora não seguisse exatamente este modelo, a remoção de ministros do STF corresponderia ao manual de Viktor Orbán. Tarcísio e a extrema-direita não demonstram a mesma limitação cognitiva de Jair Bolsonaro, nem cometem erros estratégicos como o de Flávio Bolsonaro nessa entrevista. E é fundamental lembrar que Tarcísio de Freitas representa uma ameaça maior do que a família Bolsonaro, por sua competência burocrática e inteligência estratégica, características que, conforme demonstrou Hannah Arendt em Eichmann em Jerusalém, tornam o autoritarismo mais eficaz. Tarcísio encarna a banalidade do mal arendtiana, um tecnocrata capaz de implementar sistematicamente políticas autoritárias
sem espetacularização, normalizando o desmonte institucional através de procedimentos administrativos aparentemente regulares. Vide a política de segurança de São Paulo e a privatização da Sabesp. Tá, vamos lá. Qual o nome dele? O nome desse querido que mandou essa pergunta elaboradíssima, essa colocação, é André Carvalho. Eu concordo em parte com o André. Ele trouxe vários argumentos que você acabou de falar. Eu concordo em parte com o André. Eu acho que a comparação com o Eichmann é absolutamente fora do jogo. Cara, pelo amor de Deus, o Eichmann foi o cara que é o responsável pela solução final do Holocausto. Entendeu? A Arendt estava falando da banalização do mal porque era um cara que tratou como uma estratégia, como uma missão burocrática matar 5 milhões de pessoas. Eu estou falando de 5 milhões porque o primeiro milhão de judeus mortos durante a Segunda Guerra Mundial foram mortos antes da solução final. Ah, sim. Solução final, querendo dizer, os campos de concentração e de extermínio. O Eichmann, o que a Arendt estava falando o Eichmann pegou e tratou o assassinato de 5 milhões de pessoas como uma tarefa burocrática que ele ia executar. Eu acho que a comparação não tem qualquer cabimento, tá? Agora, o André tem toda a razão quando ele diz que o jogo que aparentemente está sendo jogado é esse jogo de a direita eleger a maior quantidade possível de senadores para eles terem maioria para fazer um impeachment de ministros do Supremo. Que seria o tal do plot twist aí que ele sugeriu o seu argumento. Então como é que o jogo aconteceria? O jogo aconteceria da seguinte forma: Tarcísio é eleito presidente da República, dá anistia. O Supremo Tribunal Federal, então, avalia aquela anistia e considera inconstitucional por desvio de função. A partir deste momento, o que o Congresso faria? Na verdade, o Senado faria. Faria o impeachment. Digamos que essa decisão do Supremo, que provavelmente vai acontecer, essa decisão do Supremo seja por 9-2. Eles precisam fazer o impeachment de 4 ministros do Supremo. Tá bom? Para então o novo ministro, o novo presidente da República nomear 4 ministros novos. E esses 4 ministros novos, votarem a favor da anistia. Qual é o problema desse negócio? A gente entra imediatamente numa crise constitucional. Porque esses impeachments dentro do Senado Federal são impeachments que também são desvio de função. A comparação dele com Viktor Orbán é perfeita, porque foi exatamente isso que o Orbán fez. E é muito parecido com o que o Hugo Chávez fez. O que o Hugo Chávez fez foi dobrar o tamanho do Supremo na Venezuela para ter maioria lá. E o Orbán botou para fora um bando de ministros para botar só ministros dele. Ele tem toda a razão. É a estratégia do como as democracias morrem. É exatamente essa a estratégia do como as democracias morrem. Só que, em termos pragmáticos, o que acontece nesse momento se o Senado decide... Se o Senado faz, sei lá, o impeachment do Alexandre de Moraes, a gente tem uma situação gravíssima, a gente tem uma situação muito difícil, e que eu acho que bota o Brasil numa crise política feia e que bota o governo Tarcísio como um governo evidentemente autoritário, mas não muda a decisão do Supremo da anistia. Se o Senado decide tirar na canetada 4 ministros, ou mesmo 3 ministros, se o Senado toma a decisão de tirar um número X de ministros que permita, sei lá, vai que um se aposenta, uma coisa assim, né? 3 ministros em vez de 4, não importa. Se o Senado decide tirar um número de ministros que permita ao Tarcísio ter maioria no Senado, botar um bando de... Desculpa, no Supremo, botar um bando de puxa-saco, a gente está numa situação super complicada
que aí sim é exatamente o cenário do como as democracias morrem, que é você derrubar a democracia sem um golpe de Estado. Tipo, tecnicamente você está dentro da Constituição, entende? O Senado tem autoridade, só que isso é um baita de um desvio de função, porque o Senado não está fazendo impeachment desses ministros porque um desses ministros demonstrou corrupção exacerbada. Não. Ele está fazendo isso para mudar o balanço de poder dentro do Supremo. Então, o que o Supremo tem que fazer é declarar inconstitucionais todos esses impeachments. E aí você tem uma crise constitucional. Qual é a autoridade que vale? A do Supremo Tribunal Federal, que diz, com toda razão, que aqueles impeachments no Senado são absolutamente desvios de função. Você está tentando usar de uma ferramenta que está na Constituição para subverter o equilíbrio de poderes, o balanço de poderes. Ou quem que manda, Yasmin? A gente está no meio de uma crise constitucional, a gente está perfeito no cenário do Steven Levitsky de como as democracias morrem. E cara, olha, eu não sei o que acontece numa situação dessas. Eu tenho dificuldade de entender. Acho que tudo quanto é brasileiro nesse momento precisa ter duas coisas claras. Primeiro, o voto no Senado no ano que vem é muito importante. Todo candidato que tem um mínimo cheiro de bolsonarista para o Senado é um risco. Tá? Então, a gente precisa ter muita consciência de voto para senador. E número 2, o Tarcísio é um problema. O Tarcísio é um problema. Eu acho que o Flávio contaminou por completo o Tarcísio. Agora, a gente tem que esperar também o que o Tarcísio vai falar. Se ele for um político minimamente hábil, ele vai dar respostas claras. Esse é o tipo do momento em que eu acho que um político tem que dar respostas claras. E essas são respostas que tanto nós como todos os nossos colegas jornalistas vão fazer intensamente. Vem cá. Sim. O senhor pretende fazer um impeachment todos esses cenários estão na nossa cabeça, entendeu? O senhor pretende fazer um impeachment de senadores? Desculpa, de ministros do Supremo? Através do Senado? O senhor pretende desobedecer decisões da Suprema Corte? Do Supremo? A gente precisa fazer perguntas claras, e a gente precisa ficar muito alerta para respostas evasivas. Se ele tentar fingir de João Bobo, isso é um problema. Isso não é um tipo de uma situação que um cara que pode chegar à presidência da República tem o direito de dar respostas evasivas, entendeu? Porque a situação é muito séria. Eu realmente estava achando que o cenário era um cenário de que o Tarcísio não ia ser candidato, ia ter uma direita dividida e que o bolsonarismo ia sair muito enfraquecido. Eu não estava esperando nenhum tipo de habilidade política do bolsonarismo, porque eles não costumam ser hábeis politicamente. Mas eles foram hábeis o suficiente para perceber que o único candidato que de fato pode unir a direita, porque o jogo é esse, né? Trazer o Kassab para o barco, e em trazendo o Kassab para o barco... eliminar Eduardo e Ratinho. E simultaneamente botar a perigo a candidatura do Caiado. Ah, bom, também tem isso. Só a candidatura do Tarcísio consegue enlaçar esse jogo todo. Só que, ao ter essa habilidade de ter essa percepção, os bolsonaristas fizeram a bobagem que de novo, o Cláudio, né? André Carvalho. André, perdão. Me perdoe, André. São muitos nomes. Esse jogo que o André está percebendo, todo mundo está percebendo. Todo mundo que leu ali a entrevista do Flávio na Folha de São Paulo viu o que ele estava fazendo. Então, cara, não tem nenhum bobo. Tá todo mundo entendendo qual o jogo que os bolsonaros estão querendo. E ninguém espera outra coisa dos bolsonaros. Eles são golpistas. A situação agora é a seguinte: o que vai fazer Tarcísio de Freitas? Eu acho um pouco difícil fazer uma análise sem
Os fatos precisam acontecer, vamos em frente. Esperar as cenas aí dos próximos capítulos. Pedro, eu tenho mais uma pergunta pra você, do @oceleiro-do-saber. Incrível. Eu juro que, assim, quando eu li, eu falei, gente, parece nome de igreja. Achei... Ou, sei lá, de um curso, alguma coisa assim. Será um curso do meio? Vai vir com esse nome? Pode ser de uma livraria também. Ai, que simpático. Vamos lá. O Celeiro do Saber. Esse perfil fez a seguinte afirmação. Falou, concordo com tudo. Achei até ficou fácil pra você agora. Só não consigo engolir esse lavajatismo do Pedro. Ele insiste em defender esse movimento pornográfico e entreguista perpetrado pelo Marreco de Maringá. A gente estamos falando aí do ex-juiz Sérgio Moro. Olha, 42 bilhões de reais foram desviados da Petrobras. Ponto. Eu não sei se ele está negando isso. Ele concordou com tudo. Sim, mas eu não sei o que ele está chamando de lavajatismo. Entendeu? 42 bilhões de reais foram desviados da Petrobras durante o governo de Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva. Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva ganhou um sítio em Atibaia. Ele não pagou pelo sítio e o sítio era dele. Entendeu? Os pedalinhos de ganso tinham todo o nome dos netos do Lula, tinha porta-retrato na cabeceira da cama de casal de Lula com Dona Marisa. A gente vai fingir que aquele sítio não era dele? Aquele sítio era dele. A gente pode tentar fingir que o triplex no Guarujá não era dele, porque afinal de contas o triplex estava em obras, mas é aquela coisa, né? Aí a empreiteira que faz o prédio com o tal do triplex decide, sem ter vendido o apartamento, que vai ter um elevador privativo só para aquele apartamento. Aí decidem que vão fazer uma cozinha idêntica à do sítio de Atibaia. Mas o Lula não tem nada a ver com o apartamento. Então, o ponto que eu estou fazendo aqui, Yasmin, é o seguinte. Não me peça para acreditar que o triplex do Guarujá não era do Lula. Não me peça para acreditar que o sítio de Atibaia não era do Lula. E não tem nem por que você pedir para eu acreditar que não teve nada na Petrobras, porque a Petrobras reconheceu, durante um governo petista, que 42 bilhões de reais foram desviados dos seus cofres. Então, o que não dá para fazer? E não dá mesmo para fazer. Não dá para dizer que os presentes que Lula ganhou tem a ver com esses 42 bilhões de reais emprestados. Não dá, não tem nenhum documento, não tem nenhum testemunho que ligue uma coisa à outra. A partir do momento que não dá para fazer isso, o Lula não podia ser julgado em Curitiba, porque o caso do Moro, o caso que o Moro estava investigando como juiz, que estava julgando como juiz, aquele caso era um caso relacionado aos 42 bilhões de reais desviados da Petrobras. Lula não é réu nesse troço. Lula tinha que ser investigado e julgado por ter recebido presentes? Tinha, em outra corte. Em Brasília, possivelmente, talvez em São Paulo, mas possivelmente em Brasília, porque ele estava no exercício da presidência da República quando ganhou esses presentes. E aí eu sei lá que resultado ia dar. Então, o ponto aqui que eu faço é o seguinte. O Sérgio Moro foi um juiz picareta que combinou o jogo com os procuradores. E ao combinar o jogo com os procuradores, não tem juiz que tem lado, que combina jogo com os advogados de um lado. Ao fazer isso, o Sérgio Moro, como juiz, fez com que um caso que era dado para condenar uma pancada de pessoas ligadas ao governo e ligadas à Petrobras e ligadas a empreiteiras, fez com que esse processo todo tivesse que ser anulado por incompetência e autoritarismo do juiz. Então, esse é um problema. Número 2, Lula tinha que ser julgado, não pelo Sérgio Moro. Cara, porque isso é lei. Porque é assim que o sistema legal funciona. Então, eu não sei o que ele quer dizer com esse lavajatismo do Pedro. Se ele está me pedindo
para achar que não aconteceu o desvio da Petrobras, sinto muito, aconteceu. O governo Lula foi corrupto pra cacete. Entendeu? Roubou-se muito, roubou-se como nunca se detectou roubo na história do Brasil. Isso quer dizer que tenha sido o governo mais corrupto da história? Ah, para com isso, olha para a ditadura militar. O problema é que a corrupção na ditadura militar não foi investigada. Mas Transamazônica, Angra, a usina de Angra, Ponte Rio-Niterói, entendeu? Itaipu, a quantidade de roubo que se fez na ditadura militar, sempre que você tem obras faraônicas, criando dívida pública. O governo Lula entregou centenas de milhões de dólares em reservas, entendeu? Entregou uma economia razoavelmente arrumada. Teria sido mais já bem arrumada se tivesse com Palocci, mas entregou uma economia de pé para Dilma que fez um desastre. O Lula começou, mas isso é outra história, eu não quero entrar nesse detalhe. O ponto aqui que eu estou fazendo do ponto de vista de investigação, o PT permitiu que a investigação acontecesse, a investigação aconteceu, e a investigação deixa claro que roubo houve. A investigação foi direita. A investigação foi direita. O juiz fez lambança, entendeu? Por arrogância, por autoritarismo, por incompetência. E isso levou à anulação correta de uma pancada de julgamentos. Mas isso é uma questão em particular do Sérgio Moro. O problema está no Sérgio Moro. Você quer fingir que o Lula não ganhou presente? Finge à vontade, eu não vou fingir. Quer fingir que não houve desvio da Petrobras? Finge à vontade, eu não vou fingir. E aí, quem ganha 2026? Quem leva? Cara, eu vou te falar uma coisa. O Flávio Bolsonaro deu um presente pro Lula. Deu um presentaço pro Lula. A melhor coisa que pode acontecer... Você avalia isso, Pedro? Você sente que tá todo mundo pensando a mesma coisa nesse aspecto também? Não, eu não tô sozinho nessa avaliação, não. Muita gente está pensando isso, inclusive na direita. Inclusive no Palácio dos Bandeirantes, tá? Essa entrevista do Flávio Bolsonaro era a melhor coisa que podia acontecer pro PT. A melhor coisa. Eu não estou dizendo que esse é o único cenário que leva a uma vitória do Lula. O Trump, por exemplo, está ferrando com a economia mundial de um tal jeito que pode ser que isso beneficie o Brasil. Então, se a economia melhora muito no ano que vem por causa das tarifas do Trump, com uma economia boa, o Lula ganha por força própria de qualquer candidato da direita. Agora, se a economia seguir se arrastando como está se arrastando hoje... E a percepção popular continuar... E a percepção popular, a impopularidade do Lula continuar como está, a melhor coisa que o Lula pode ter é uma nova disputa contra o bolsonarismo. É o melhor cenário para ele. É o melhor cenário para o Lula. Então tá, a gente vai ter que esperar se desenrolar um pouco mais. Eu vou deixar você ir para o seu final de semana. Tá bom? Muito obrigado. Você sabe que eu tenho a impressão de que isso aqui vai ser daquelas coisas que ninguém de esquerda e ninguém de direita vai gostar do que eu falei, sabe? Normalmente é assim. Por que você tá surpreso? Eu não tô. Obrigada pelo seu tempo, Pedro. Mais uma semana tentando evitar os hates. Mentira, a gente jamais tá preocupado com isso. Imagina, se a gente tivesse preocupado com isso, a gente nem vinha trabalhar. Muito obrigado, Yasmin. Obrigada, Pedro. E obrigada a você que chegou até aqui. Até semana que vem. Não acredito só no que eu vejo, sabe? Eu acho que tem forças atravessando a gente o tempo todo. Deus não manda em mim. Deus não manda. Eu sou um sujeito fascinado pela beleza da fé. A fé me comove. Tem muita coisa que a gente não sabe. Tem coisas que acontecem no palco, no teatro, que são muito inexplicáveis, assim. No que você acredita? No que você já acreditou? E o que te levou de um ponto para outro? Deus, para mim, é a natureza. Então, o poder da natureza é imbatível mesmo. Se quiser agora um terremoto, derrama esse negócio aqui. Acabou. Esses fenômenos da fé, essa dimensão da transcendência, as sociabilidades que a fé constrói nas mais diversas religiões, isso me comove também pelo lado da beleza. O ritual religioso traz muito conforto para muita gente. Quando você me pergunta sobre ser ateu ou não praticante, eu não tenho a energia para lutar contra a religiosidade de outras pessoas. É só algo que deixou de fazer sentido para mim.